Na Natureza Selvagem, de Jon Krakauer. Capítulo 17. A Stampede Trail. A natureza ali era algo selvagem e terrível, embora belo. Eu olhava maravilhado para o solo por onde passava, para ver o que os poderes tinham feito ali, a forma, o feitio e o material de sua obra. Essa era a terra da qual tínhamos ouvido falar, feita do caos e da noite antiga. Ali não havia jardim humano, mas o globo indomado. Não era prado, nem pastagem, nem campina, nem floresta, nem planície, nem terra fértil, nem deserto. Era a superfície fresca e natural do planeta Terra, como foi feita, para sempre, para ser a moradia do homem, dizemos. Assim a natureza a fez e o homem pode usá-la, se conseguir. O homem não deve ser associado a ela. Era a matéria, vasta, terrível, não sua mãe terra de que ouvimos falar, não para que ele a palmilhe ou para ser enterrado nela. Não, seria familiar demais até deixar seus ossos jazer ali. O lar, isso, da necessidade e do destino. Sentia-se claramente a presença de uma força não inclinada a ser boa para o homem. Era um lugar de paganismo e ritos supersticiosos para ser habitado por homens mais próximos das rochas e dos animais selvagens do que nós. O que é ser admitido num museu, ver uma miríade de coisas particulares, comparado com ser apresentado à superfície de alguma estrela, a alguma matéria dura em sua casa. Eu admiro meu corpo. Essa matéria a qual estou preso tornou-se tão estranha para mim. Não temo espíritos, fantasmas, dos quais sou um, e isso meu corpo pode, mas temo corpos, tenho medo de encontrá-los. O que é esse titã que me possui? Conversa de mistérios. Pense em nossa vida na natureza, diariamente, apresentados à matéria, entrando em contato com ela, rochas, árvores, vento em nossas faces, a terra sólida, o mundo verdadeiro, o senso comum, contato, contato. Quem somos nós? Onde estamos? Henry David Thoreau, Catalandala. Um ano e uma semana depois que Chris McCandless decidiu não tentar atravessar o rio Tacalanica, estou na margem oposta, ao lado leste, ao lado da rodovia, e olho para a água espumante. Eu também espero cruzar o rio. Quero visitar o ônibus, quero ver onde McCandless morreu, para melhor compreender o porquê. É uma tarde quente e úmida, e o rio está lívido com o escoamento da neve derretida, que ainda cobre as geleiras nas elevações mais altas da cadeia do Alasca. Hoje a água parece muito mais baixa do que nas fotografias que McCandless tirou 12 meses atrás. Mas mesmo assim, é impensável vadear o rio aqui. A água é funda demais, fria demais, rápida demais. Enquanto olho para o Teclanica, posso ouvir pedras do tamanho de bolas de boliche rolando no fundo, sendo levadas pela poderosa corrente. Eu seria carregado a poucos metros da margem para a garganta logo abaixo, que estreita o rio numa agitação de corredeiras que continua sem interrupção pelos próximos 8 quilômetros. Porém, ao contrário de McCandless, tenho em minha mochila um mapa topográfico de escala 1 por 63,360, isto é, um mapa no qual uma polegada representa uma milha. Extremamente detalhado, ele indica que 800 metros rio abaixo, na boca do cânion, há uma estação mediadora construída pelo Levantamento Geológico dos Estados Unidos. Também, diferentemente, McCandless, estou aqui com 3 companheiros, os alasquianos Roman Vial e Dan Soli, e um amigo de Roman, da Califórnia, Andrew Liski.
A estação não pode ser vista de onde a Stampede Trail encontra o rio, mas depois de 20 minutos abrindo caminho por uma confusão de bétulas anãs, Roman grita: "Tô vendo! Ali, 100 metros adiante." Chegamos para encontrar um cabo de aço de 1 polegada de espessura atravessando a garganta, esticado entre uma torre de 4,5 metros do nosso lado do rio e um afloramento na margem oposta, a uma distância de 120 metros. O cabo foi instalado em 1970 para mapear as flutuações sazonais do Teclanica. Os hidrólogos atravessavam o rio de um lado para o outro, usando uma cesta de alumínio presa ao cabo por roldanas. Na cesta jogavam uma linha de chumbo com contrapeso para medir a profundidade do rio. A estação foi desativada há 9 anos por falta de fundos. Quando então a cesta deveria ter sido presa à torre do nosso lado, o lado da rodovia do rio, mas quando subimos ao topo da torre, a cesta não estava lá. Olhando para o outro lado do rio, o do ônibus, pude vê-la na margem distante do cânion. Acontece que alguns caçadores locais tinham cortado a corrente e atravessado a cesta, amarrando-a do outro lado, para tornar mais difícil aos forasteiros cruzar o Teclanica e invadir seu terreno. Quando McCandless tentou sair do mato, há 1 ano, a cesta estava no mesmo lugar de agora. Se soubesse disso, a travessia em segurança do Teclanica teria sido simples. No entanto, como não tinha mapa topográfico, não teve como perceber que a salvação estava tão próxima. Andy Horowitz, um dos amigos McCandless na equipe de cross-country do Woodson High, brincara que Chris nasceu no século errado. Ele procurava por mais aventura e liberdade do que a sociedade de hoje dá às pessoas. Ao ir para o Alasca, McCandless ansiava por perambular por terras não mapeadas, por encontrar um ponto em branco no mapa. Porém, em 1992, não havia mais pontos em branco no mapa, nem no Alasca, nem em qualquer outro lugar. Mas Chris, com sua lógica idiosincrática, descobriu uma solução elegante para esse problema. Simplesmente se desfez do mapa. Em sua mente, com isso, a Terra se tornaria, a partir de então, incógnita, pelo menos ali. Por não ter um bom mapa, o cabo que atravessava o rio também se tornou incógnito. Estudando o fluxo violento do Teclanica, McCandless concluiu então, erroneamente, que era impossível atingir a margem oriental. Pensando que essa rota de fuga tinha sido cortada, retornou ao ônibus, uma decisão razoável, dada a sua ignorância topográfica. Mas por que então ficou no ônibus e morreu de inanição? Por que, quando chegou agosto, ele não tentou outra vez cruzar o Teclanica, quando estaria bem mais baixo, quando seria seguro vadiá-lo? Intrigado com essas perguntas e perturbado, espero que o casco enferrujado do ônibus 142 de Fairbanks revele algumas pistas. Mas para chegar ao ônibus eu também preciso atravessar o rio e a cesta de alumínio ainda está presa na margem oposta. No topo da torre, prendo-me ao cabo com apetrechos de escalar rocha, começo a atravessar, mão sobre mão, executando o que os alpinistas chamam de travessia tirolesa. Isso se revela uma proposta mais extenuante do que eu previra. 20 minutos depois de partir, finalmente subo no afloramento do outro lado, totalmente esgotado, tão exausto que mal posso levantar os braços. Depois de recuperar o fôlego, subo na cesta. Um carro retangular de alumínio de 60 centímetros de largura por 1,20 m de comprimento. Desatrelo a corrente e volto para o lado oriental do cânion a fim de buscar meus companheiros. O cabo inclina-se bastante para o meio do rio. Quando solto o carro, ele acelera rapidamente com o próprio peso, rolando cada vez mais rápido pelo fio de aço em busca do ponto mais baixo. É uma viagem emocionante, deslizando sobre as corredeiras a 30 ou 50 km por hora. Ouço uma tosse involuntária de medo escapar de minha garganta antes de me dar conta de que não estou em perigo.
e recuperar a compostura. Depois de nós 4 estarmos na margem ocidental da garganta, 30 minutos abrindo caminho no mato nos levam de volta a Stampede Trail. Os 15 quilômetros do caminho que já percorremos, o trecho entre nossos veículos estacionados e o rio, foram suaves, bem marcados e relativamente bem trilhados. Mas os 15 pela frente têm um caráter totalmente diferente. Devido ao fato de pouca gente cruzar o Teclanica nos meses de primavera e verão, boa parte da rota fica pouco marcada e é tomada pelo mato. Imediatamente após o rio, a trilha faz uma curva para sudoeste, subindo o leito de um arroio de águas rápidas. E como os castores construíram uma rede de diques meticulosos nesse arroio, a rota leva diretamente para uma área inundada de 4 hectares. Os lagos dos castores nunca são mais profundos que a altura do peito, mas a água é fria, e enquanto chapinhamos, nossos pés remexem a imundície do fundo, levantando um miasma fedorento de lodo em decomposição. A trilha sobe ao morro depois do último lago, e então retorna ao leito pedregoso e cheio de curvas do riacho, antes de subir de novo para uma selva de vegetação enfesada. A caminhada nunca fica difícil demais, mas é um emaranhado de árvores de 4,5 metros, a altura em que ambos de os lados é sombrio, claustrofóbico, opressivo. Nuvens de mosquitos materializam-se no calor pegajoso. De tempos em tempos, o zumbido agudo dos insetos é suplantado pelo estrondo de trovões distantes, troando sobre a taiga a partir de uma parede de nuvens que se elevam, negras, no horizonte. Moitas de arbustos espinhosos deixam lacerações sangrentas em minhas canelas. Pilhas de fezes de urso pardo na trilha e, a certa altura, pegadas frescas deles, cada uma do tamanho de uma bota tamanho 44. Deixam-me de sobreaviso. Nenhum de nós leva arma. Ei, urso! Grito no batagão, esperando evitar um encontro de surpresa. Ei, urso! Só estamos passando. Não precisa ficar irritado. Estive no Alasca umas 20 vezes nos últimos 20 anos, para escalar montanhas, trabalhar de carpinteiro e na pesca comercial de salmão, como jornalista, para perambular ou bisbilhotar. Passei muito tempo sozinho na natureza no curso de minhas muitas visitas e, em geral, isso me deu prazer. Com efeito, eu pretendia ir até o ônibus sozinho. Quando meu amigo Roman se convidou, com mais 2, para ir junto, fiquei aborrecido. Agora, no entanto, estou agradecido pela companhia deles. Há algo inquietante nessa paisagem gótica. Parece mais maligna que outros cantos mais remotos do estado que eu conheço. As encostas cobertas pela tundra da cadeia Brooks, as florestas cobertas de nuvens do arquipélago de Alexander, até mesmo as alturas congeladas e varridas por ventanias do maciço do Denali. Estou contente à beça de não estar sozinho aqui. Às 9 da noite, fazemos uma curva na trilha e lá está o ônibus, uma pequena clareira. Feixes cor-de-rosa de ervas encobrem as rodas do veículo, crescendo mais altas que os eixos. O ônibus 142 de Fairbanks está estacionado ao lado de um bosque de choupos, a 10 metros da borda de um penhasco modesto, sobre a ponta de um terreno alto que dá para a confluência do rio Susquehanna com um afluente menor. É um local agradável, aberto, cheio de luz. É fácil perceber por que McCandless decidiu fazer dele seu acampamento base. Paramos a uma certa distância do ônibus e ficamos olhando para ele em silêncio. Sua pintura é gredosa, está descascando, faltam várias janelas. Centenas de ossos delicados sujam a clareira em torno do veículo. Espalhados entre milhares de espinhos de porco-espinho, os restos das caças pequenas que compunham o grosso da dieta de McCandless. E no perímetro desse campo de ossos encontra-se um esqueleto muito maior, o do alce que ele matou.
e depois se torturou por isso. Quando entrevistei Gordon Samuel e Ken Thompson, logo depois que descobriram o corpo de McCandless, ambos insistiram, inflexível e inequivocadamente, em que o esqueleto grande era de caribu, e zombaram da ignorância do novato, que achara que tinha matado um alce. Os lobos espalharam poucos ossos, mas era óbvio que o animal era um caribu. O menino não sabia que diabos estava fazendo aqui, Thompson contou-me. Era definitivamente um caribu, acrescentara Samuel com desdém. Quando li no jornal que ele achava que tinha matado um alce, na hora me toquei que ele não era do Alasca. Há uma grande diferença entre um alce e um caribu. Uma grande diferença mesmo. Você precisa ser bem estúpido para não conseguir diferenciá-los. Confiando em Samuel e Thompson, veteranos caçadores do Alasca, que tinham matado muitos alces e caribus, registrei devidamente o erro de McCandless no artigo que escrevi para Outside, confirmando assim a opinião de incontestável leitor de que o rapaz estava ridiculamente mal preparado, que não tinha nada que se enfiar no mato, muito menos na grande região selvagem da última fronteira. Um correspondente do Alasca observou que McCandless não só morrera, como era estúpido, como o alcance de sua pretensa aventura era tão pequeno que beirava o patético, ocupando o ônibus abandonado a poucos quilômetros de Hill, cozinhando gaios e esquilos, tomando um caribu por alce, bem difícil de acontecer. Há só uma palavra para o sujeito: incompetente. Dentre as cartas desancando McCandless, quase todas mencionavam seu erro de identificação do caribu como uma prova de que ele não sabia a primeira coisa necessária para sobreviver no mato. O que as cartas iradas não sabiam, entretanto, é que o ungulado que McCandless matou era exatamente o que ele disse que era. Ao contrário do que escrevi em Outside, o animal era um alce. Como um exame detalhado dos restos do bicho indicam agora, e várias fotografias tiradas por McCandless confirmam acima de qualquer dúvida. O garoto cometeu alguns erros na Stampede Trail, mas confundir caribu com alce não foi um deles. Passando pelos ossos do alce, aproximo-me do veículo e entro por uma saída de emergência dos fundos. Logo depois da porta está o colchão rasgado, manchado e mofado, no qual McCandless se expirou. Por algum motivo foi surpreso ao encontrar uma coleção de seus pertences espalhados sobre o colchão. Um cantil de plástico verde, uma pequena embalagem de pastilhas de purificação de água, um cilindro usado de chapstick, uma calça insulada do tipo vendido em loja de ponta de estoque de artigos militares, um exemplar em brochura do best-seller Ó Jerusalém, com a lombada detonada, luvas de lã, uma garrafa de repelente de insetos, muscol, uma caixa cheia de fósforos e um par de botas de borracha marrom com o nome Gale escrito nas pernas, em tinta preta desbotada. Apesar da falta de vidros nas janelas, o ar dentro do cavernoso veículo está viciado e azedo. Puxa, tem cheiro de ave morta aqui dentro, observa Roma. No momento seguinte, topo com a fonte do odor, um saco plástico de lixo cheio de penas, penugens e asas cortadas de vários pássaros. Parece que McCandless a estava guardando para insular suas roupas ou talvez fazer um travesseiro de penas. Perto da frente do ônibus, as panelas e pratos de McCandless estão empilhados numa mesa improvisada de compensado, ao lado de um lampião de querosene. Uma longa bainha de couro tem as iniciais RF gravadas com esmero. É a bainha do machete que Ronald Franz deu a McCandless quando deixou Salton City. A escova de dentes azul do garoto descansa ao lado de um tubo meio vazio de Colgate, um estojo de fio dental e a coroa de
ouro do Monarque, segundo seu diário, caiu na terceira semana de sua estada. A alguns centímetros de distância encontra-se um crânio de tamanho de uma melancia, com grossos canis de marfim projetando-se de seus maxilares escorados. É o crânio de um urso, morto por alguém que visitou o ônibus anos antes de McCandless. Uma mensagem riscada pela mão caprichosa de Chris enquadra um furo de bala. Salve o urso fantasma, a besta dentro de todos nós. Alexander Supertramp, maio de 1992. Olhando para cima, noto que as paredes de metal do veículo estão cobertas de grafites, deixados por numerosos visitantes ao longo dos anos. Roman aponta para uma mensagem que escreveu quando ficou no ônibus, há 4 anos, durante uma travessia da cadeia do Alasca. Comedores de macarrão a caminho do lago Clark, 8 de 89. Tal como Roman, a maioria das pessoas rabiscou pouco mais que seus nomes e uma data. O grafite mais longo e eloquente é um dos vários escritos por McCandless, a proclamação de alegria que começa com um cumprimento à sua canção favorita de Roger Miller. 2 anos ele caminha pela terra, sem telefone, sem piscina, sem animal de estimação, sem cigarros. Liberdade definitiva, um extremista, um viajante estético, cujo lar é a estrada. Logo abaixo desse manifesto está o fogão, fabricado a partir de um tonel de óleo enferrujado. Um pedaço de 3,5 metros de tronco de abeto está enfiado em sua porta aberta e pendurados no tronco estão 2 leves rasgadas, como se estivessem a secar. Um dos jeans, cintura 30, comprimento 32, está remendado grosseiramente com fita crepe cor de prata. A outra calça foi remendada com mais cuidado, com pedaços de uma colcha velha costurados sobre buracos nos joelhos e fundilhos. Este último jeans tem também um cinto feito com uma tira de cobertor. McCandless, ocorre-me então, deve ter sido forçado a fazer o cinto depois de emagrecer tanto que as calças não ficavam mais no lugar. Sentado diante do fogão para meditar sobre esse quadro fantasmagórico, encontro indícios da presença de McCandless onde quer que ponha os olhos. Aqui está seu cortador de unhas, ali sua barraca de nylon verde esticada onde falta uma folha na porta da frente. Suas botas da Kmart estão dispostas caprichosamente sob o fogão, como se ele fosse voltar em breve para amarrá-las e cair na estrada. Sinto-me desconfortável, como se estivesse invadindo. Um voyeur que tivesse se infiltrado no quarto de McCandless enquanto ele estava temporariamente ausente. Sentindo uma súbita náusea, saio aos trancos e barrancos do ônibus para caminhar ao longo do rio e respirar um pouco de ar fresco. 1 hora depois, acendemos uma fogueira enquanto escurece. As chuvas fortes já passadas tinham limpado a atmosfera e morros distantes destacavam-se nitidamente contra a luz. Uma faixa de céu incandescente flameja sobre a base de nuvens no horizonte sudoeste. Roman desembrulha alguns bifes de um alce morto na cadeia do Alasca em setembro passado e deita-os sobre uma grelha escurecida. A grelha que McCandless utilizou para cozinhar sua caça. A gordura do animal salta e chia sobre o carvão. Comendo a carne cartilaginosa com as mãos, espantamos os mosquitos e conversamos sobre aquele rapaz peculiar que nenhum de nós conheceu, tentando entender como ele fracassou, compreender por que algumas pessoas parecem desprezá-lo com tanta intensidade por ter morrido aqui. McCandless veio para essa região com provisões insuficientes de propósito. Não tinha certas peças de equipamento consideradas essenciais por muitos alasquianos, rifle de calibre maior, mapa, bússola e machado. Isso foi considerado prova não só da estupidez, mas do pecado, ainda maior, da arrogância. Alguns críticos chegaram mesmo a fazer paralelos entre McCandless e a figura trágica mais infame do Ártico, Sir John Franklin,
um oficial naval britânico do século XIX, cuja presunção e soberba contribuíram para cerca de 140 mortes, inclusive a própria. Em 1819, o almirante designou Franklin para liderar uma expedição às regiões selvagens do noroeste do Canadá. Havia 2 anos fora da Inglaterra, o inverno surpreendeu seu pequeno grupo enquanto se arrastava por uma extensão de tundra tão vasta e vazia que a batizaram de Terra Estéril, nome pelo qual ainda é conhecida. A comida acabou, a caça era escassa, forçando Franklin e seus homens a subsistir à base de líquenes raspados das rochas, couro de veado chamuscado, ossos de animais mortos, suas próprias botas de couro e, por fim, a carne dos companheiros. Antes do fim da provação, pelo menos 2 homens tinham sido mortos e comidos. O suspeito de assassinato fora sumariamente executado, e outros 8 estavam mortos de doenças e inanição. O próprio Franklin estava a 1 ou 2 dias de expirar, quando ele e os outros sobreviventes foram resgatados por um bando de metis, mestiços de branco e índio. Franklin, um afável cavalheiro vitoriano, era considerado um desastrado infantil, obstinado e ignorante, com os ideais ingênuos de uma criança e certo desprezo por adquirir habilidades rústicas. Estava lamentavelmente despreparado para liderar uma expedição ao Ártico e, ao voltar à Inglaterra, ficou conhecido como o homem que comeu seus sapatos. Mas o apelido era murmurado mais com admiração do que com zombaria. Foi saudado como herói nacional, promovido a capitão pelo almirantado, muito bem pago para escrever um relato de sua desventura em 1825. Ganhou o comando de uma segunda expedição ártica. Essa viagem foi relativamente tranquila, mas em 1845, esperando descobrir finalmente a fabulosa passagem do Noroeste, Franklin cometeu o erro de explorar o Ártico pela 3ª vez. Ele e 128 homens, sob seu comando, nunca mais deram notícias. Indícios desenterrados pelas 40 e tantas expedições enviadas para procurar por eles acabaram estabelecendo que todos tinham morrido, vítimas de escorbuto, inanição e sofrimento inarráveis. Quando McCandless apareceu morto, foi comparado a Franklin, não apenas porque ambos morreram de inanição, mas também porque ambos foram vistos como desprovidos da humildade necessária. Ambos foram considerados pouco respeitosos para com a terra. Um século depois da morte de Franklin, o eminente explorador Björn Stephenson destacou que o explorador inglês nunca se preocupara em aprender as habilidades de sobrevivência praticadas pelos índios e esquimós, povos que conseguiram florescer por gerações, criando seus filhos e cuidando de seus idosos, da mesma região árida que matou Franklin. Stephenson esqueceu-se convenientemente de mencionar que muitos índios e esquimós também morreram de inanição nas latitudes setentrionais. Porém, a arrogância de McCandless não era da mesma estirpe da de Franklin. Esse considerava a natureza um antagonista que se submeteria inevitavelmente à força, à boa educação e à disciplina vitoriana. Em vez de viver em harmonia com a terra, de utilizá-la para a subsistência. Como os nativos, ele tentou isolar-se do ambiente setentrional com ferramentas e tradições militares pouco adequadas. Por sua vez, McCandless foi longe demais na direção oposta. Tentou viver totalmente dos frutos da terra. Tentou fazer isso sem se preocupar em dominar previamente todo o repertório de habilidades essenciais. Contudo, provavelmente, se engana quem critica McCandless por estar mal preparado. Ele era novato e superestimou sua capacidade de resistência, mas teve capacidade suficiente para aguentar
16 semanas vivendo de suas habilidades e menos de 5 quilos de arroz. E estava plenamente consciente, quando entrou no mato, de que se considera uma margem de erro perigosamente pequena. Sabia com precisão o que estava em jogo. Não é nada incomum para um homem jovem ser atraído para uma atividade considerada imprudente pelos mais velhos. Comportamento de risco é um rito de passagem em nossa cultura, não menos do que na maioria das outras. O perigo sempre exerceu um certo fascínio. É em larga medida por isso que muitos adolescentes dirigem depressa demais, bebem demais e tomam drogas demais, e que sempre foi fácil para as nações recrutar jovens para a guerra. Pode-se argumentar que o arrojo da juventude é, na verdade, evolucionariamente adaptativo, um comportamento codificado em nossos genes. McCandless, à sua maneira, apenas levou a assunção de riscos ao seu extremo lógico. Ele tinha necessidade de se testar em questões, como gostava de dizer, que importavam. Possuía grandes, alguns diriam grandiosas, ambições espirituais, conforme o absolutismo moral que caracteriza as crenças de McCandless. Um desafio em que o sucesso está garantido não é desafio nenhum. Não são apenas os jovens, evidentemente, que são atraídos para empreendimentos árduos. John Muir é lembrado principalmente como um conservacionista sensato e fundador do Sierra Club, mas era também um aventureiro ousado, um destemido escalador de picos, geleiras e cachoeiras, cujo ensaio mais conhecido inclui um relato fascinante de sua quase queda para a morte, em 1872, quando subia o Monte Ritter, na Califórnia. Em outro ensaio, Muir descreve em termos extasiados como suportou um vendaval na Sierra por opção nos lugares mais altos de uma conífera de 30 metros de altura. Nunca antes senti uma alegria de movimento tão nobre. As pontas delgadas oscilavam completamente e zuniam na torrente apaixonada, curvando-se e rodopiando para frente e para trás, sem parar, traçando combinações indescritíveis de curvas verticais e horizontais, enquanto eu me agarrava com músculos firmemente abraçados como uma triste pia em um junco. Tinha 36 anos nesta época. É de suspeitar que Muir não teria achado McCandless terrivelmente esquisito ou incompreensível. Até mesmo o sóbrio e efeminado Thoreau, que numa declaração famosa disse que era suficiente ter viajado bastante em Concorde, sentiu-se compelido a visitar as regiões selvagens mais assustadoras do Maine e escalar o Monte Katahdin. Sua subida na encosta do pico, selvagem e terrível, embora lindo, chocou e apavorou, mas também induziu a uma espécie de atordoante e de admiração. A inquietude que sentiu no alto do Katahdin inspirou alguns de seus escritos mais poderosos e matizou profundamente sua maneira de pensar sobre a terra em seu estado rude, não domesticado. Diferentemente de Muir e Thoreau, McCandless foi para longe da civilização, não para pensar sobre a natureza ou o mundo em geral, mas para explorar o terreno interior da sua alma. No entanto, ele logo descobriu que o Muir e Thoreau já sabiam. Uma estada demorada na natureza selvagem dirige inevitavelmente nossa atenção tanto para fora quanto para dentro. E é impossível viver da terra sem desenvolver ao mesmo tempo uma compreensão sutil dela, de tudo que ela sustenta e um forte laço emocional com ela. As anotações de McCandless no diário contêm poucas abstrações sobre a natureza. E a propósito, poucas elucubrações de qualquer tipo. As menções escassas à paisagem circundante, com efeito, como observou o amigo de Roma, André Oliski. Depois de ler uma cópia do diário, essas anotações são quase totalmente sobre o que ele comia. Dificilmente escreveu sobre outra coisa que não fosse comida. Andrew não está exagerando. O diário é pouco mais que uma contagem de plantas colhidas e animais mortos.
Porém, seria provavelmente um erro concluir que McCandless deixou de apreciar a beleza da região, que não ficou emocionado com o poder da paisagem, como observou o ecologista cultural Paul Shepard. O beduíno nômade não idolatra o cenário, não pinta a paisagem nem compila uma história natural não utilitária. Sua vida está tão profundamente em união com a natureza que não há lugar para abstração ou estética, nem para uma filosofia natural que possa ser separada do resto da sua vida. A natureza e sua relação com ela são um assunto mortalmente sério, prescrito por convenção, mistério e perigo. Seu lazer pessoal está voltado para longe do divertimento ocioso ou da alteração desconexa dos processos da natureza. Mas é parte essencial de sua vida a consciência daquela presença, do terreno, do tempo imprevisível, da estreita margem que o sustenta. Coisa muito parecida poderia ser dita de McCandless durante os meses que passou ao lado do rio Susquehanna. Seria fácil estereotipar Christopher McCandless como mais um garoto com sensibilidade demais, um jovem maluco que lia livros em demasia, não tinha um mínimo de bom senso, mas o estereótipo não se encaixa. McCandless não era um indolente incapaz, perdido e confuso, torturado por desespero existencial. Ao contrário, sua vida estava cheia de significados e propósitos. Mas o significado que ele tirava da existência estava longe do caminho confortável. Ele não confiava no valor das coisas que vêm facilmente. Exigia muito de si mesmo mais, no final, do que podia dar. Tentando explicar o comportamento heterodoxo de McCandless, algumas pessoas deram ênfase ao fato de que, tal como John Waterman, era de estatura baixa e talvez tivesse complexo de baixinho, uma insegurança fundamental que o levou a provar sua masculinidade por meio de desafios físicos extremos. Outros afirmaram que um conflito édipico não resolvido estava na raiz de sua odisseia fatal. Embora possa haver alguma verdade em ambas as hipóteses, esse tipo de psicanálise póstuma de almanaque é uma iniciativa duvidosa e altamente especulativa que degrada e banaliza inevitavelmente o analisando ausente. Não está claro o que se ganha reduzindo a estranha busca espiritual de McCandless a uma lista de distúrbios psicopatológicos. Roman, Andrew e eu fitamos as brasas, conversamos sobre McCandless noite adentro. Roman, 32 anos, inquisitivo e sem papas na língua, tem doutorado em biologia de Stanford e uma desconfiança permanente da sabedoria convencional. Como McCandless passou a adolescência nos subúrbios da capital do país e acha-os totalmente sufocantes. Veio a primeira vez ao Alasca para visitar 3 tios que mineravam carvão em Use Bell, uma grande mina superficial a poucos quilômetros de Healy, e apaixonou-se por tudo relacionado ao norte. Nos anos seguintes, retornou várias vezes ao estado. Em 1977, depois de formar-se como primeiro de sua classe no colégio, mudou-se para Fairbanks e fez do Alasca sua residência permanente. Atualmente, Roman é professor da Universidade do Pacífico Alasca, em Anchorage, e goza de renome estadual por causa de uma longa e atrevida série de escapadas aos rincões do estado. Entre outros efeitos, ele atravessou os 1.600 quilômetros da cadeia Brooks a pé e a remo, esquiou 400 quilômetros pelo Refúgio Nacional Ártico de Vida Selvagem, sob uma temperatura de inverno de menos de 20 graus, cruzou a cresta de mais de 1.000 quilômetros da cadeia do Alasca e foi o primeiro a escalar mais de 30 picos e rochedos do norte. E Roma não vê muita diferença entre suas respeitadas façanhas e a aventura de McCandless, exceto que o garoto teve o infortúnio de perecer. Lembro a insensatez de McCandless e os erros tolos que cometeu, as 2 ou 3 mancadas facilmente evitáveis que acabaram custando-lhes a vida. Certo, ele se ferrou.
responde Roma, mas admiro o que ele estava tentando fazer. Viver completamente da terra assim, mês após mês, é incrivelmente difícil. Nunca fiz isso. E aposto que muitos poucos, se é que algum dos que se chamam McCandless e incompetente, jamais fizeram isso, nem por mais de 1 ou 2 semanas. Viver no mato por um período extenso, subsistendo apenas com o que você caça e colhe, a maioria das pessoas não tem ideia de como é difícil. McCandless quase conseguiu. Acho que não consigo deixar de me identificar com o cara, concede Roma enquanto mexe nas brasas com uma vara. Odeio admitir isso, mas há poucos anos eu poderia facilmente estar no mesmo tipo de situação. Quando comecei a vir ao Alasca, acho que era muito parecido com McCandless. Verde igual, a mesma ansiedade. E tenho certeza de que existem muitos outros alasquianos que também tinham muito em comum com ele quando chegaram aqui pela primeira vez, inclusive muitos de seus críticos. Vai ver que é por isso que são tão duros com ele. Talvez McCandless os faça lembrar um pouco demais de seus antigos eus. A observação de Roma sublinha como é difícil para nós, mergulhados nas preocupações rotineiras da vida adulta, relembrar quão vigorosamente fomos fustigados outrora pelas paixões e desejos da juventude. Como refletia o pai de Everett Russ, anos depois que seu filho de 20 anos desapareceu no deserto. As pessoas mais velhas não percebem os voos da alma do adolescente. Acho que todos entendemos muito mal Everett. Roma, Andrew e eu ficamos acordados até bem depois da meia-noite, tentando descobrir um sentido para a vida e a morte de McCandless, mas sua essência continua escorregadia, vaga, esquiva. Aos poucos a conversa se esfiapa. Quando me afasto do fogo para achar um local para jogar meu saco de dormir, as primeiras manchas do amanhecer já estão clareando a borda do céu do noroeste. Embora os mosquitos estejam inclementes e o ônibus, sem dúvida, ofereça um pouco de abrigo, decido não fazer a cama dentro do 142 Fairbanks, nem os outros. Observo antes de afundar num sono sem sonhos. Capítulo 18. A Stampede Trail. É quase impossível para o homem moderno imaginar como é viver de caça. A vida do caçador é de uma dura viagem por terra que parece não ter fim. Uma vida de preocupações frequentes, de que a próxima interceptação possa não funcionar, de que a armadilha ou o ataque fracassará, ou de que as manadas não aparecerão nessa estação. Sobretudo, a vida do caçador carrega com ela ameaça de privação e morte por inanição. John M. Campbell, O Verão Faminto. Mas o que é história? São os séculos de explorações sistemáticas do enigma morte, tendo em vista superá-lo. É por isso que as pessoas descobrem o infinito matemático e as ondas eletromagnéticas. É por isso que escrevem sinfonias. Ora, não se pode avançar nessa direção sem uma certa fé. Não se podem fazer tais descobertas sem equipamento espiritual. E os elementos básicos desse equipamento estão nos evangelhos. O que eles são? Para começar, ama teu próximo, que é a forma suprema de energia vital. Depois que ela enche o coração do homem, tem de transbordar e consumir-se. E depois os dois ideais básicos do homem moderno, sem os quais ele é impensável: a ideia de personalidade livre e a de vida como sacrifício. Boris Pasternak, Dr. Zhivago, trecho marcado em um dos livros encontrados com os restos de Chris McCandless, sublinhas de McCandless. Depois que sua tentativa de partir foi impedida pelo Teclanica, McCandless voltou ao ônibus a 8 de julho. É impossível saber o que se passava em sua cabeça àquela altura, pois seu diário não revela nada. É bem possível que não estivesse preocupado com o fato de sua rota de saída estar obstruída.
Com efeito, naquele momento, tinha poucos motivos com que se preocupar. Era o auge do verão. A terra estava rica de vida vegetal e animal e seu suprimento de comida era adequado. Ele provavelmente presumiu que, se esperasse até agosto, o Teclânica teria baixado o suficiente para ser atravessado. Instalado de novo no abrigo corroído do Fairbanks 142, McCandless retomou a rotina de caçar e colher. Leu A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, e O Homem Terminal, de Michael Crichton. Anotou em seu diário que choveu uma semana inteira. A caça parece ter sido abundante nas 3 últimas semanas de julho. Matou 35 esquilos, 4 galos silvestres, 5 gaios e pica-paus e 2 rãs, suplementados com batata silvestre, ruibarbo, vários tipos de frutas silvestres e grande número de cogumelos. Mas apesar dessa aparente prodigalidade, a carne que vinha comendo era muito magra e ele estava ingerindo menos caloria do que queimava. Depois de subsistir durante 3 meses com uma dieta extremamente alternativa, McCandless apresentava um déficit de caloria respeitável. Estava vivendo num equilíbrio precário. Então, no final de julho, cometeu o erro que o derrubou. Acabara de ler Dr. Zhivago, um livro que o incitara a rabiscar notas entusiasmadas nas margens e sublinhar vários trechos. Lara caminhou ao lado dos trilhos, seguindo uma trilha gasta pelos peregrinos. Depois entrou nos campos. Ali parou e, fechando os olhos, respirou fundo o ar perfumado pelas flores da vastidão em torno dela. Aqui 10 era mais querido para ela do que seus parentes. Melhor que um amante, mais sábio que um livro. Por um instante, Redes cobriu o objetivo de sua vida. Estava aqui na Terra para captar o sentido desse encantamento selvagem, chamar cada coisa por seu certo nome, ou, se não fosse capaz disso, dar à luz, por amor, à vida, sucessores que o fariam em seu lugar. Natureza, pureza, grafou em negrito no alto da página. Ah, como se deseja às vezes escapar da estupidez sem sentido da eloquência humana, de todas aquelas frases sublimes, para se refugiar na natureza, aparentemente tão inarticulada, ou na ausência de palavras da labuta longa e pesada, do sono saudável, da verdadeira música, ou de uma compreensão humana tomada, muda pela emoção. McCandless marcou com estrelas e colchetes o parágrafo e fez um círculo em torno de refugiar na natureza, com tinta preta. Ao lado de. E assim se concluiu que somente uma vida semelhante à vida daqueles ao nosso redor, mesclando-se a ela sem murmúrio, é vida genuína, e que uma felicidade não compartilhada não é felicidade. E isso era o mais perturbador de tudo, ele escreveu. Felicidade só real quando compartilhada. É tentar considerar essa última anotação como mais uma prova de que o longo afastamento de McCandless o havia mudado de forma significativa. Ela pode ser interpretada no sentido de que ele estivesse pronto, talvez, para abrir um pouco a armadura que usava em torno de seu coração, que após retomar a civilização, pretendesse abandonar a vida de andarilho solitário. Parar de fugir tanto da intimidade, tornar-se um membro da comunidade humana, mas nunca saberemos com certeza, pois Dr. Zhivago foi o último livro que leu. 2 dias depois de terminar o livro, a 30 de julho, há uma anotação algo orenta em seu diário. Extremamente fraco, culpa da panela, semente, muita dificuldade até para ficar de pé, morrendo de fome, grande perigo. Antes desta nota, não há nada no diário que sugira que McCandless estivesse em situação calamitosa. Estava com fome, sua dieta magra tinha reduzido seu corpo a ossos e cartilagens, mas parecia estar com razoável saúde. Então, depois de julho, 30 de julho,
sua condição física foi subitamente para o inferno. A 19 de agosto, estava morto. Houve muita especulação em torno da causa desse declínio súbito. Nos dias que seguiram a identificação dos restos de McCandless, Wayne Westenberg lembrou vagamente que Chris poderia ter comprado algumas sementes em Dakota do Sul antes de ir para o norte, inclusive, talvez, algumas sementes de batata, que pretenderia plantar uma vez instalado no mato. Segundo uma teoria, McCandless nunca chegou a plantar uma horta. Não vi indícios de uma nas vizinhanças do ônibus, e no final de julho, com fome, acabara comendo as sementes, que o envenenaram. De fato, as sementes de batata são um pouco tóxicas depois que começam a brotar. Contém solanina, um veneno que ocorre em plantas da família das solanáceas e causa vômito, diarreia, dor de cabeça e letargia em pouco tempo, além de afetar adversamente os batimentos cardíacos e a pressão arterial quando ingerida por um longo período. Porém, essa teoria tem uma falha séria. Para que McCandless fosse abatido pelas sementes de batata, teria de comer muitos quilos delas. Tendo em vista o peso leve de sua mochila quando Galen o deixou, é extremamente improvável que ele levasse mais do que alguns gramas dessas sementes, se é que levava algum. Mas outras hipóteses envolvem sementes de batata de uma variedade muito diferente, e essas hipóteses são mais plausíveis. As páginas 126 e 127 do Tanaina Plantori descrevem uma planta que é chamada de batata silvestre pelos índios, Denaina, que colhem sua raiz, semelhante à da cenoura. A planta conhecida pelos botânicos pelo nome de Edisarum alpinum cresce em solo cascalhento de toda a região. Conforme o Tanaina Plantori, a raiz da batata silvestre é provavelmente o alimento mais importante dos Denaina, além das frutas silvestres. Comem-na numa variedade de maneiras, crua, fervida, assada ou frita, e apreciam-na, em especial, mergulhada em óleo ou banho, na qual também a conservam. A situação prossegue dizendo que a melhor época para desenterrar as batatas silvestres é na primavera, assim que o solo seca. No verão, elas ficam obviamente secas e duras. Priscilla Russell Cary, a autora de Tanaina Plantori, explica-me que a primavera era de fato um tempo difícil para o povo Denaina, particularmente no passado. Com frequência, a caça de que dependiam não aparecia, ou os peixes não vinham na época prevista. Então dependiam das batatas silvestres como base da alimentação até que os peixes chegassem no final da primavera. Elas têm um gosto muito doce, eram e ainda são uma coisa que eles realmente gostam de comer. Acima do solo, a batata silvestre é um arbusto de 60 centímetros de altura, em cujas hastes nascem delicadas flores cor-de-rosa, lembrando-as de ervilha de cheiro. Seguindo uma dica do livro de Cary, McCandless começou a comer raízes de batata silvestre a 24 de junho, sem efeitos maléficos. A 14 de julho, começou a consumir suas vagens também, semelhante a ervilhas, provavelmente porque as raízes estavam ficando duras demais para comer. Uma fotografia que tirou nesse período mostra um saco plástico Ziploc transbordando dessas sementes. Então, a 30 de julho, escreveu no diário: extremamente fraco, culpa da panela, semente. Uma página depois de descrever a batata silvestre, Tanaina Plantori, trata de uma espécie muito próxima, a ervilha de cheiro silvestre, Edisarum mackenzie. Embora levemente menor, essa planta é tão parecida com a batata silvestre que até botânicos experientes têm dificuldades em distingui-las. Há uma única característica diferenciadora, que é absolutamente confiável. No lado inferior das folhinhas da batata silvestre, há nervuras laterais evidentes. Essas nervuras são invisíveis nas folhas de ervilha de cheiro silvestre. Por ser tão difícil distinguir as duas e por ser a ervilha de cheiro descrita como venenosa, o livro de Cary adverte que
Se deve tomar cuidado para identificá-las corretamente antes de tentar usar a batata silvestre como alimento. Não há na literatura médica moderna relatos de indivíduos envenenados por comer H. mackenzie, e os aborígenes do norte parecem saber há milênios que a ervilha de cheiro silvestre é tóxica e tomam sempre o maior cuidado para não confundir H. alpinum com H. mackenzie. Para encontrar um caso de envenenamento documentado por ervilha de cheiro silvestre, tive de voltar aos anais da exploração ártica do século XIX. Encontrei o que buscava nos diários de Sir John Richardson, um famoso cirurgião, naturalista e explorador escocês. Participou das 2 primeiras expedições de Sir John Franklin, sobreviveu a elas. Foi Richardson quem executou a tiros o suspeito de homicídio canibalesco na primeira expedição. Richardson foi também o primeiro botânico a fazer uma descrição científica da H. mackenzie e deu à planta seu nome oficial. Em 1848, enquanto comandava uma expedição pelo Ártico canadense em busca do então desaparecido Franklin, Richardson fez uma comparação botânica entre H. alpinum e H. mackenzie. A primeira observou em seu diário: fornece longas raízes flexíveis que têm gosto doce como alcaçuz e são muito consumidas na primavera pelos nativos, mas se tomam lenhos e perdem sua suculência e frescura à medida que a estação avança. A raiz de encanecida, decumbente e menos elegante, mas de flores maiores, Edisaron mackenzie, é venenosa e quase matou uma velha mulher indígena em Fort Simpson, que a confundiu com a espécie precedente. Felizmente, a planta revelou-se emética e a mulher, tendo vomitado tudo o que engoliram, teve sua saúde restabelecida, embora a recuperação tenha sido durante algum tempo colocada em dúvida. Era fácil imaginar que McCandless, cometendo o mesmo erro da Índia e ficando derrubado da mesma maneira, a partir de todos os indícios disponíveis, parecia haver poucas dúvidas de que McCandless, precipitado e imprudente por natureza, tivesse feito a asneira de confundir uma planta com a outra e morrido em consequência disso. No artigo de Outside, relatei com grande certeza que a H. mackenzie matara o garoto. Quase todos os outros jornalistas que escreveram sobre McCandless tiraram a mesma conclusão. Mas, à medida que os meses passavam e eu tinha oportunidade de pensar com calma sobre a morte de McCandless, menos plausível me parecia esse consenso. Durante 3 semanas, a partir de 24 de junho, ele tinha desenterrado e comido sem problemas dezenas de raízes de batata silvestre, sem confundir H. alpinum com H. mackenzie, porque no dia 14 de julho, quando começou a colher sementes em vez de raízes, teria subitamente confundido as 2 espécies? McCandless, passei a acreditar cada vez com mais convicção, tinha evitado escrupulosamente a planta tóxica e nunca comera suas sementes ou qualquer parte dela. Envenenara-se de fato, mas a planta que o matou não foi a ervilha cheiro silvestre. O agente de sua morte foi a batata silvestre, H. alpinum, a espécie claramente identificada como não tóxica em Tannaina plantore. O livro adverte que somente as raízes dessa planta são comestíveis, embora não diga que as sementes da espécie sejam comestíveis. Não diz também que elas sejam tóxicas. Para ser justo com McCandless, deve-se deixar claro que as sementes de H. alpinum nunca foram descritas como tóxicas em nenhum texto publicado. Uma extensa pesquisa na literatura médica e botânica não forneceu uma única indicação de que qualquer parte da batata silvestre seja venenosa. Mas a família das leguminosas, a qual a H. alpinum pertence, está cheia de espécies que produzem alcaloides, compostos químicos que têm efeitos farmacológicos potentes sobre seres humanos e animais. Morfina, cafeína, nicotina, curare, estricnina e mescalina são todos alcaloides.
E ademais, em muitas espécies produtoras de alcaloides, a toxina está localizada estritamente em determinada parte da planta. O que acontece com muitos legumes, explica John Bryant, um ecologista químico da Universidade do Alasca em Fairbanks, é que a planta concentra os alcaloides na casca das sementes no final do verão, para desestimular os animais a comê-las. Dependendo da época do ano, não seria raro uma planta de raízes comestíveis ter sementes venenosas. Se a espécie produz alcaloide, à medida que o outono se aproxima, sementes são onde a toxina será encontrada com maior probabilidade. Durante minha visita ao rio Susquehanna, coletei amostras de H. alpinum existentes a poucos metros do ônibus. Mandei vagens dessa amostra para Tom Clausen, um colega do professor Bright, no Departamento de Química da Universidade do Alasca. Ainda falta completar uma análise espectrográfica conclusiva, mas testes preliminares feitos por Clausen e Edward Treadwell, um de seus alunos de pós-graduação, indicam que as sementes contêm definitivamente traços de um alcaloide. Além disso, há uma forte possibilidade de o alcaloide ser swansonina, um composto conhecido pelos pecuaristas e veterinários por ser o agente tóxico do Astragalus leucoide. Há cerca de 50 variedades de Astragalus tóxicos, cuja maioria pertence ao gênero Astragalus, muito próximo de Edsarum. Os sintomas mais óbvios do envenenamento por Astragalus são neurológicos. Conforme o paper publicado no jornal ou The American Veterinary Medicine Association, entre os sinais desse envenenamento estão depressão, uma marcha lenta e vacilante, pelagem eriçada, olhos baços, com olhar parado, emagrecimento, descoordenação muscular e nervosismo, especialmente quando tenso. Além disso, os animais afetados podem tornar-se solitários e difíceis de manejar e ter dificuldades para comer e beber. Com a descoberta de que as sementes da batata silvestre podem ser repositório de swansonina ou algum composto tóxico similar, pode-se afirmar convincentemente que foram essas sementes que causaram a morte de McCandless. Se isso é verdade, significa que ele não foi irresponsável ou incompetente, como disseram. Não confundiu uma espécie com a outra. Não se sabia que a planta que o envenenou era tóxica. Com efeito, ele vinha comendo suas raízes havia semanas, sem problemas. Em seu estado de fome, McCandless cometeu simplesmente o erro de ingerir suas vagens com sementes. Uma pessoa com maiores conhecimentos de princípios botânicos provavelmente não teria feito isso, mas foi um erro inocente, suficiente, no entanto, para matá-lo. Os efeitos do envenenamento por swansonina são crônicos. O alcaloide raramente mata rápido. A toxina cumpre sua tarefa insidiosamente, indiretamente, inibindo uma enzima essencial ao metabolismo das glicoproteínas. Ela cria algo como um bloqueio de vapor nas linhas de circulação dos combustíveis dos animais. O corpo é impedido de transformar o que come em fonte de energia utilitável. Se a pessoa ingere muita swansonina, está fadada a morrer de fome, por mais comida que ponha no estômago. Os animais às vezes se recuperam do envenenamento depois que deixam de comer estrágalo, mas somente se estão razoavelmente robustos. Para que o composto tóxico seja expelido pela urina, é preciso primeiro que se aglutine a molécula indisponível de glicose ou aminoácido. É necessária a presença de uma grande reserva de proteínas e açúcares para sugar o veneno e expeli-lo do organismo. O problema, diz o professor Bryant, é que se a pessoa está magra e faminta, não terá obviamente nenhuma glicose ou proteína para gastar. Assim, não há como expelir a toxina do organismo. Quando um mamífero faminto ingere um alcaloide, até mesmo um benigno, como a cafeína, ele será muito mais atingido do que seria normalmente, porque não tem as reservas de glicose necessárias para excretar a coisa. O alcaloide vai simplesmente se acumular no sistema. Se McCandless comeu uma grande quantidade dessas sementes quando já estava no estado de semi-inanição, isso foi uma porta aberta para a catástrofe.
Derrubado pelas sementes tóxicas, o garoto descobriu que estava, de repente, fraco demais para sair andando e se salvar. Estava fraco até para caçar com eficácia, e assim ficou ainda mais debilitado, deslizando aos poucos para a inanição. Sua vida entrara numa espiral fora de controle, em uma velocidade terrível. Não há anotações no diário para os dias 31 de julho e 1º de agosto. No dia 2, diz apenas: vento terrível. O outono estava próximo, a temperatura estava caindo e os dias tornavam-se mais curtos. Cada anotação da Terra diminuía 7 minutos da luz do dia e aumentava 7 de frio e escuridão. No período de uma única semana, a noite tornava-se quase 1 hora mais longa. Dia 100. Consegui, anotou ele com júbilo no dia 5 de agosto, orgulhoso de ter alcançado marco tão significativo, mas na condição mais fraca de vida. A morte espreita com ameaça séria. Fraco demais para sair caminhando, fiquei literalmente preso no mato, sem caça. Se McCandless tivesse um mapa topográfico, saberia da existência de uma cabana no serviço de parques no Alto Sushana, a menos de 10 quilômetros ao sul do ônibus, uma distância que talvez conseguisse cobrir mesmo em sua condição muito debilitada. A cabana, já dentro do Parque Nacional Denali, fora provida com uma pequena quantidade de alimentos de emergência, roupa de cama e suprimentos de primeiros socorros para uso dos guardas em sua patrulha de inverno. Embora não estejam marcadas no mapa, a 3 quilômetros mais próximas do ônibus, encontram-se 2 cabanas particulares, uma de Will e Linda Forsberg, conhecidos condutores de trenó puxados por cães, de Healy, a outra de Steve Carwile, um empregado do Parque Nacional Denali, onde também deveria haver alguma comida. Em outras palavras, a salvação palpável de McCandless parecia estar a apenas 3 horas de caminhada rio acima. Essa triste ironia foi amplamente notada logo após sua morte, mas mesmo que ele soubesse dessas cabanas, elas não o teriam livrado do perigo. A certa altura, depois da metade de abril, quando as cabanas ficaram vazias após o degelo da neve, alguém as invadiu e destruiu o que encontrou pela frente. A comida ficou exposta aos animais e ao tempo, estragando. O dano só foi descoberto no final de julho, quando um biólogo chamado Paul Atkinson fez a extenuante travessia da cadeia exterior da estrada do Parque Nacional Denali à cabana do Serviço de Parques. Ficou chocado e desconcertado com a destruição estúpida que encontrou. Não se tratava, obviamente, de obra de urso, relata Atkinson. Entendo de ursos e sei como são os danos causados por eles. Parecia que alguém fora até as cabanas com um martelo de unha e bater em tudo que estava à vista. Pelo tamanho das ervas que cresciam no meio dos colchões jogados na rua, ficou claro que o vandalismo ocorrera muitas semanas antes. Estava totalmente destroçada, diz Will Forsberg, de sua cabana. Tudo que não estava pregado foi destruído. Todos os lampiões e quase todas as janelas foram quebrados. As roupas de cama, os colchões estavam jogados para fora numa pilha, as madeiras do teto foram arrancadas, latas de combustível furadas, fogão a lenha removido, até mesmo um grande tapete foi levado para fora para apodrecer. E toda a comida desapareceu. Assim as cabanas não teriam ajudado muito Alex, mesmo se as tivesse achado. Ou então, quem sabe, ele as tenha de fato encontrado. Forsberg considera McCandless o principal suspeito. Acredita que McCandless topou com as cabanas depois de chegar ao ônibus na primeira semana de maio. Ficou com raiva da invasão da civilização em sua preciosa experiência na natureza selvagem e a destruiu. Porém, essa teoria deixa de explicar por que McCandless não destruiu o ônibus também. Carwile também suspeita de McCandless. É apenas intuição, explica ele. Mas tem a sensação de que ele era o tipo do sujeito que poderia libertar a natureza, destruir as cabanas. Seria uma maneira de fazer isso. Ou talvez sua intensa aversão ao governo,
Viu a tabuleta do serviço de parques na cabana, supôs que as 3 eram propriedades do governo e decidiu dar um golpe no Big Brother. Isso parece plausível no terreno das possibilidades. As autoridades, porém, não pensam que McCandless foi o vândalo. Nós realmente não sabemos quem pode ter feito aquilo, diz Ken Carrer, chefe dos guardas do Parque Nacional Denali. Mas Chris McCandless não é considerado suspeito pelo Serviço Nacional de Parques. De fato, não há nada no diário e nas fotos dele que sugira ter chegado perto das cabanas. Quando se aventurou para além do ônibus, no início de maio, suas fotografias mostram que foi para o norte, descendo o Susquehanna em direção oposta à das cabanas. E mesmo que tivesse topado com elas, é difícil imaginá-lo destruindo-as sem se jactar da façanha em seu diário. Não há anotações no diário para os dias 6, 7 e 8 de agosto. No dia 9, anotou que atirou num urso pardo, mas errou. No dia 10, viu um caribu, mas não atirou. E matou 5 esquilos. Porém, se uma quantidade suficiente de swansonina tinha se acumulado em seu corpo, essa sorte, com caças pequenas, proporcionou pouca nutrição. A 11 de agosto, matou e comeu uma pitâmiga. No dia seguinte, arrastou-se para fora do ônibus para procurar frutas silvestres, depois de deixar um pedido de ajuda, na improvável hipótese de que alguém passasse enquanto estava fora. Escrita em letras de forma meticulosas, numa página arrancada de Taras Bulba, de Gogol, ela diz: SOS. Preciso de ajuda. Estou ferido, quase morto e fraco demais para sair daqui. Estou sozinho. Isso não é piada. Em nome de Deus, por favor, fique para me salvar. Estou catando frutas por perto e devo voltar esta tarde. Obrigado. Ele assinou o bilhete Chris McCandless, agosto. Reconhecendo a gravidade de sua situação, abandonou o apelido pretensioso que vinha usando havia anos, Alexander Supertramp, em favor do nome que recebeu de seus pais ao nascer. Muitos alasquianos se perguntaram por que, nessa altura do desespero, McCandless não iniciou um incêndio na floresta para sinalizar que estava em perigo. Havia 2 galões quase cheios de gás de cozinha no ônibus. Provavelmente seria fácil iniciar um incêndio grande, suficiente para atrair a atenção de aeroplanos de passagem, ou pelo menos queimar um SOS gigante na vegetação rasteira. Porém, o contrário da crença comum, o ônibus não está sob uma rota de voo e muito poucos aviões passam por ali. Nos 4 dias que fiquei na Stampede Trail, não vi uma única aeronave, exceto jatos comerciais voando a mais de 8.000 metros de altitude. Aviões menores passaram certamente a distância visível do ônibus de vez em quando, mas McCandless teria de provocar um incêndio bem grande na floresta para atrair a atenção deles. E como observa sua irmã, Keirine, Chris jamais queimaria intencionalmente uma floresta, nem mesmo para salvar sua vida. Quem pensa de modo diferente não entendeu nada a respeito do meu irmão. A inanição não é uma maneira agradável de expirar. Nos estágios avançados da fome, quando o corpo começa a se consumir, a vítima sofre dores musculares, perturbações cardíacas, perda de cabelos, tontura, falta de ar, extrema sensibilidade ao frio, exaustão física e mental. A pele fica descolorida. Na ausência de nutrientes essenciais, desenvolve-se um grave desequilíbrio químico no cérebro, induzindo-o a convulsões e a alucinações. Contudo, algumas pessoas que foram trazidas de volta da beira da inanição relatam que, perto do fim, a fome desaparece. A dor terrível se dissipa e o sofrimento é substituído por uma euforia sublime, uma sensação de calma, acompanhada de clareza mental transcendente. Seria bom pensar que McCandless experimentou um êxtase semelhante. A 12 de agosto, ele escreveu que seriam suas últimas palavras no diário.
belas blueberries. De 13 a 18 de agosto, o diário não registra mais do que a contagem dos dias. A certa altura desta semana, ele arrancou a última folha das memórias de Louis L'Amour, Educação de um Homem Errante. Em um dos lados da folha estavam alguns versos que L'Amour citara do poema de Robson Jeffers, Homens Sábios em Suas Horas Ruins. A morte é uma calhandra feroz, mas morrer tendo feito alguma coisa mais à altura dos séculos do que músculos e ossos é principalmente não deixar passar fraqueza. As montanhas são pedra morta. As pessoas admiram ou odeiam sua estatura, sua quietude insolente. As montanhas não são amolecidas ou perturbadas, e os pensamentos de alguns homens mortos têm a mesma têmpera. No outro lado, que estava em branco, McCandless rabiscou um curto adeus. Tive uma vida feliz e agradeço a Deus. Adeus e que Deus abençoe a todos. Depois, arrastou-se para dentro do saco de dormir que sua mãe costurara para ele e deslizou para a inconsciência. Morreu provavelmente a 18 de agosto, 112 dias depois de entrar no mato, 19 dias antes que 6 alasquianos topassem o ônibus, descobrissem seu corpo. Um de seus últimos atos foi tirar uma foto de si mesmo, de pé perto do ônibus, sob o alto céu do Alasca, segurando com uma das mãos seu bilhete final, a outra erguida numa despedida corajosa, beatífica. Seu rosto está horrivelmente amaciado, quase esquelético, mas se sentiu pena de si mesmo naquelas últimas horas difíceis, porque era tão jovem, porque estava sozinho, porque seu corpo o traíra e sua vontade o abandonara. Isso não aparece na fotografia. Está sorridente e não há como se enganar com seu olhar. Chris McCandless estava em paz, sereno como um monge que se entrega a Deus. Epílogo. Ainda assim, a última memória triste paira e às vezes deixa-se levar como neblina flutuante, interceptando a luz do sol e enregelando a lembrança de tempos mais felizes. Houve alegrias grandes demais para ser descritas com palavras, e houve dores sobre as quais não ousei alongar-me, e com isso em mente digo, escale se quiser. Mas lembre que coragem e força são nada sem prudência, e que uma negligência momentânea pode destruir a felicidade de uma vida inteira. Não faça nada às pressas, olhe bem para cada passo, e desde o começo, pense o que poderá ser o fim. Edward Whitepipe. Escaladas entre os Alpes. Dormimos ao som do realejo. Acordamos, se alguma vez acordamos, ao silêncio de Deus. E então, quando acordamos para as praias profundas do tempo aniquilado, então, quando a escuridão deslumbrante rompe por sobre as encostas longínquas do tempo, então é tempo para atirar ao ar coisas, como nossa razão e nossa vontade. Então é tempo de quebrar nossos pescoços, correndo para casa. Não há acontecimentos, mas pensamentos, e o bater inflexível do coração, o aprendizado lento do coração de onde amar e a quem. O resto é pura conversa fiada e histórias da carochinha. N. Bilaro, Santa Firma. O helicóptero sobe lenta e ruidosamente acima do ombro do Monte Rayleigh. Enquanto o altímetro assinala 1.500 metros de altura, acompanhamos uma crista cor de barro. A terra se afasta e uma visão emocionante da taiga enche a janela de plexiglass. À distância posso distinguir a Stampede Trail, traçando uma linha apagada e cheia de curvas de leste a oeste na paisagem. Billy McCandless está no banco da frente. Walt e eu ocupamos o de trás.
10 duros meses se passaram desde que Sam McCandless apareceu à porta da casa deles para contar que Chris estava morto. É tempo, decidiram, de visitar o lugar em que seu filho morreu, vê-lo com os próprios olhos. Walt passou os últimos 10 dias em Fairbanks, trabalhando para a NASA, desenvolvendo um sistema de radar aerotransportado para missões de busca e resgate que permitirá o encontro dos restos de um avião caído no meio de centenas de hectares de floresta densa. Há vários dias que está perturbado, irritadiço, impaciente. Billy, que chegou ao Alasca há 2 dias, confidencializou que foi difícil para ele concordar em visitar o ônibus. Surpreendentemente, ela disse que se sente calma. Esperava por essa viagem. Fazia algum tempo. O helicóptero significou uma mudança de última hora nos planos. Billy queria muito viajar por terra, seguir a Stampede Trail, como Chris o fizera. Com esse objetivo, contatara Butch Killian, o mineiro de Healy, que estivera presente quando o corpo de Chris foi descoberto, e ele concordara em levar Billy e Walt até o ônibus em seu veículo off-road. Mas ontem Killian telefonou para dizer, preocupado, que o rio Teclanica ainda estava muito alto, alto demais para cruzar com segurança, mesmo com seu arco anfíbio de 8 rodas. Por isso o helicóptero, 600 metros abaixo da aeronave, um xadrez sarapintado de verde de pântano de musgos e juncos e floresta de abetos sobre um terreno ondulado. O Teclanica parece uma longa fita marrom jogada descuidadosamente sobre a terra. Um objeto artificialmente brilhante fica à vista perto da confluência de 2 riachos menores. O ônibus Fairbanks 142. Levamos 15 minutos para cobrir a distância que Chris levou 4 dias caminhando. O helicóptero pousa ruidosamente. O piloto desliga o motor e saltamos na terra arenosa. Um momento depois, a máquina decola, deixando-nos cercados por um silêncio monumental. Enquanto Walt e Billy ficam imóveis, a 10 metros do ônibus, fitando o veículo estranho sem falar, um trio de gaios tagarela num show. É menor do que eu imaginei, diz Billy finalmente. Quero dizer, o ônibus. E depois, olhando os arredores, que lugar bonito! É incrível como me lembra o lugar onde cresci. Walt, parece exatamente a Península Superior. Chris deve ter adorado ficar aqui. Tenho muitos motivos para não gostar do Alasca, certo? Responde Walt, franzindo as sobrancelhas. Mas devo admitir, o lugar tem uma certa beleza. Posso ver o que atraiu Chris. Nos 30 minutos seguintes, Walt e Billy caminham em silêncio em torno do veículo decrépito. Descem ao rio Susquehanna, visitam os bosques vizinhos. Billy é a primeira a entrar no ônibus. Walt volta do riacho e a encontra sentada no colchão em que Chris morreu, olhando para o interior decrépito do veículo. Por um longo tempo, fita em silêncio as botas do filho sob o fogão, seus escritos nas paredes, sua escova de dentes. Mas hoje não há lágrimas. Passando os olhos pela barafunda sobre a mesa, ela se inclina para examinar uma colher com um desenho floral no cabo. Walt, veja isso. É o talher que tínhamos na casa de Anandaia. Na parte frontal do ônibus, Billy pega um dos jeans remendados de Chris e, fechando os olhos, encosta-o no rosto. Cheire, ela pede ao esposo com um sorriso dolorido. Ainda tem o cheiro de Chris. Depois de um longo intervalo, ela declara, mais para si mesmo do que para o trem, ele deve ter sido muito corajoso e muito forte no fim, para não se suicidar. Billy e Walt entram e saem do ônibus nas 2 horas seguintes. Walt instala uma lembrança logo à entrada. Uma placa simples de bronze com algumas palavras.
Embaixo dela, Billy dispõe um buquê de fireweed, talvez Epilobium angustijolium, acônito, o milefólio e ramos de abeto. Sob a cama, ela deixara uma mala com o kit de primeiros socorros, comida enlatada e outros artigos de sobrevivência, além de um bilhete pedindo para quem o ler que chame seus pais logo que puder. A mala contém também uma Bíblia que pertencia a Chris quando criança, embora ela confesse que não tenho rezado desde que o perdemos. Walt, meditativo, fala pouco, mas parece estar mais à vontade do que nos últimos dias. Eu não sabia como ia reagir a isso, admite ele, apontando para o ônibus. Mas agora eu estou contente por ter vindo. Essa breve visita, diz ele, deu-lhe uma compreensão um pouco melhor de por que seu menino veio para cá. Há muita coisa em relação a Chris que ainda a desconcerta e vai desconcertá-lo pelo resto da vida, mas agora se sente um pouco menos perdido e, em função desse pequeno alívio, está agradecido. É confortador saber que Chris esteve aqui, explica Billy. Saber com certeza que ele passou um tempo ao lado deste rio, que caminhou por esse pedaço de terreno, tantos lugares que visitamos nos últimos 3 anos, imaginando que Chris pudesse ter passado por ali. Era terrível não saber nada. Muitas pessoas me disseram que admiram Chris pelo que ele estava tentando fazer. Se tivesse sobrevivido, eu concordaria com elas. Mas isso não aconteceu e não há como trazê-lo de volta. Não tem conserto. Não sei se a gente supera esse tipo de perda. O fato de que Chris se foi é uma dor aguda que sinto todos os dias. É realmente duro. Alguns dias são menos ruins que outros, mas vai ser duro todos os dias pelo resto da minha vida. De repente, a quietude é rompida pelo barulho percussivo do helicóptero, que desce em espiral das nuvens e pousa sobre as ervas rasteiras. Embarcamos. A aeronave sobe aos céus e depois paira um pouco antes de seguir para o sudeste. Durante alguns minutos, o teto do ônibus permanece visível entre as árvores mirradas. Um pequenino brilho branco no mar de verde selvagem, ficando cada vez menor, até desaparecer.